fui pra casa da Marília. Chego lá, as pessoas não tinham recebido a informação. Eu começo a escutar os gritos. Gente começou a jogar celular na parede, na rua. Acho que até o Murilo, explodiu um celular na parede. A família gritando aqui na minha esquerda, eu de cabeça baixa. A Mayara nunca mais foi a mesma, né? Eu vi esse corte, né? Aconteceu isso. Eu falo que eu vi o exato momento que eu vi o olhar da Mayara mudar. E acredito que ela deva ter visto o meu também. Da minha vida. Eu tô lá na minha casa, era um home office, pandemia, né? Ainda. E eu recebo a notícia, através dos fãs, que tá tendo uma live que aconteceu o sumiço ou a queda do avião. Então as informações começam a chegar meio desencontradas, né? Aí, primeiro momento a gente duvida. A primeira informação que já chega é que tá tudo bem. Tá sendo atendida. E depois eu entro na live, minutos depois. Falo, mas como que tá bem se o avião tá lacrado? Não faz sentido. Aparelharam com o avião, resgataram só ela, deixou todo mundo à sorte. E... enfim. Eu fui, assisti, aí falaram, quem falou foi o fulano, contratante de BH. Liguei pra esse contratante de BH. Falei, e aí, cara, é verdade? É verdade, quem me confirmou foi um cara foda do corpo de bombeiro, mas ele só não pode atender agora porque ele tá voando de helicóptero. Tá indo pro local. Falei, mas ela tá bem? Ela tá bem. Nossa, então você teve várias confirmações Bom, aí disso. eu tô na televisão, a Marília tá bem. E eu peguei minhas coisas, comecei lentamente o banho, digerindo aquelas coisas, falei, vou lá pro escritório. E lá, né, liguei pro marido da Dani, que é o Jacob, meu compadre. Falei, Jacob, bora, ele, bora, tô passando aí. Nesse caminho, nesse banho, no final do banho, já confirmaram. Nos bastidores aqui. Um parceiro, um irmão do Felipe Risse, foi com uma agenda que era parceiro do escritório, chegou no local e viu. Marília morreu. No primeiro momento, aquela coisa, né? Calma, também não é assim, né? Morreu. Tem que entender, né? A cabeça da gente, né? O que é morrer, né? Calma. Vamos lá. Normal. Uma negação também ali. Exatamente. Vamos entender o que é morrer também. Ninguém morre assim, não. Nova desse jeito. Vocês são muito exagerados. Morrer. Quem morre desse jeito, não? Deve estar machucada. Aí, quando eu tô chegando no escritório, a rua já começa a brigar com a imprensa. Aí ele foi pro choque 1. A gente pega e fala, vamos pra casa dela. Subi, fui pra casa da Marília. Chego lá, as pessoas não tinham recebido a informação. Todo mundo rende de oração. Se Deus quiser, ela vai sair dessa. Se Deus quiser, como que eu tô com essa informação? O Murilo no telefone do lado de fora, a Marília lá dentro. Eu falei, nem vou entrar. Sentei na calçada e todo mundo chegando, as pessoas cumprimentando, nem vi quem. Vi que tinha, sei lá, um ou outro. E aquela situação. Aí meu pai me ligando, eu desligando. Minha mãe me ligando, desligando. O cachorro ligando, eu desligando o cachorro. Pessoas que eu nem lembrava que existiam me ligando, eu desligando. Meu pai me ligou de novo. E meu pai é sistemático. Ligou 2 vezes, não atendeu. Ele vai fazer disso um drama uma semana inteira. Que eu não atendi. Ele me ligou de novo. Eu atendi. Lembra que eu falei que a gente sempre teve aquela relação assim? Tá tudo bem? Falei, tô. Tá onde? Tô na porta da casa da Marília. Por um momento levantaram aqui a hipótese de você poder estar junto. Eu tô ligando só pra saber se você tá bem. Nossa, imagina o coração dele. Ali eu entendi que a Marília morreu. Quando meu pai achou que eu poderia ter morrido, eu entendi que eu poderia... que tinha morrido. Eu sentei no meio-fio. Dali pra frente foi só pra trás. Chega a Silvia, manda um WhatsApp, anota, vamos trabalhar. Chama a equipe de criação, vamos fazer a nota do falecimento. Informamos, e eu na porta da casa dela. E na hora que eu tô gravando um áudio pra equipe de criação no grupo, eu começo a escutar os gritos. Gente começou a jogar celular na parede, na rua. Acho que até o Murilo, explodiu um celular na parede. A família gritando aqui na minha esquerda, eu de cabeça baixa. E eu lembro, eu tremendo, eu chorando. Falei, gente, por favor, alguém pode fazer essa nota? Por favor. E de repente, a gente vai pra casa da Dani. O Jacob me levanta e fala, bora pra lá, que é da mesma rua. Que a gente precisa organizar o velório. E ir lá dar um suporte. Cadê a Daniela? Como é que ela tá? Cadê as meninas? A Mayara e a Maraísa estão indo pra lá. A gente chega na casa da Dani. Eu
tudo em câmera lenta, assim, sabe? Passam umas pessoas na rua com carro, quase atropelam a gente. As pessoas do condomínio chegando para filmar a porta da casa dela, os seguranças do condomínio tentando abafar. Um ambiente daqueles que a gente vê de atentado terrorista, de coisas que a gente vê de tragédia, né? E eu nunca me aventurei muito, então eu vi pouca coisa desse sentido, assim. Sempre quem tá em casa tá sempre protegido, né? E eu chego lá e a primeira coisa que eu encontro é a Maiara e a Maraísa. Transparentes, assim. Pálidas. E eu... O que eu falo e o que ela fala? Aí tá a Daniela, o irmão dela, todo mundo. E começa... Aqui na direita, assim, eu sentei no sofá e fiquei assim. E aqui na direita começa uma movimentação e eu tô escutando que tem que IML, fulano tá decolando agora, tá indo para lá, tem que liberar o corpo, tá indo o Henrique, o Juliano, tá indo o advogado, tá indo não sei quem. As pessoas estão indo para lá para despachar o corpo, os trâmites. Precisamos ver a roupa que nós vamos colocar nas pessoas. A Dani passa, vai até a casa da Marília para entrar lá no quarto da Marília para escolher a roupa, que o corpo vai ser velado. Não teve nem tempo de sentir o sofrimento. A Maiara chegou do meu lado e assim, quando fala assim, aquela entrevista da Rose, né? A Maiara mudou depois. Sim. Né? A Maiara mudou depois que tudo aconteceu. A Maiara nunca mais foi a mesma, né? Eu vi esse corte, né? Aconteceu isso. Eu falo que eu vi o exato momento que eu vi o olhar da Maiara mudar. E acredito que ela deva ter visto o meu também. Ela chegou do meu lado e começou a mostrar as conversas de WhatsApp do grupo delas, da Maraísa, falando 4 horas da manhã lá, te amo, não sei o que e tal. E ela, que isso? Mandou um áudio. Será que eu vou morrer? Que estranho. E ela, não. E a Maiara me mostrando o telefone. E eu olhando assim, com dificuldade de olhar para ela, o telefone, a voz da Marília. E a cabeça tentando processar, enquanto você vai recusando as 300 milhões de ligações que vão acontecendo. A partir dali começa a se organizar um evento. E eu tô voltando para minha casa. E preciso organizar a faixa que vai ficar lá. Então, eu afogava na lágrima e eu voltava. Respirava, falava, vamos entregar um velório. Um evento. Show da Marília. Eu falei, não, tá tudo errado, não posso pensar. Caía em lágrima de novo. Voltava, sumia, voltava, sumia. E eu chego em casa e começo. É a última arte, é a última criação. Meu Deus do céu. Eu comecei a tremer diante do computador. E ele tinha um outro estalo também. Eu falei, preciso mexer na marca dela. Então agora nós vamos tirar a cerveja. E a mão chifrada eu vou trocar pela mão que está em oração. O coração continua da sofrência, porque ninguém merecia isso. A rainha não vai deixar de ser. E aqui eu vou colocar o infinito. E daqui para frente essa é a memória que nós vamos ter. Por isso que mudou. E aí eu já mandei outra mensagem para a equipe. Que legal. E aí recebi... Valdinei, o nome, para não deixar de faltar com a menção. Ele me devolveu a criação, eu vi aquilo, eu chorava, a gráfica liga, e aí, cadê pulseiras? Separar a família, é um camarote do terror. Nossa. É macabro ver aquilo tudo, que era necessário acontecer. E aí, mais uma vez, os fãs foram colocados em primeiro lugar, porque começa a se pensar nos fãs. O que eu vou fazer com os fãs? Então vai ter um caminho especial. Então você vai naquele... E a faixa. E não vi mais a faixa. Virei a noite toda chorando. Meu filho não entendeu nada. Criança, por que meu pai tá chorando? Minha esposa... Falei, eu vou dar licença, vou deixar vocês aqui. Vou lá pra sala. E ela desesperada comigo. E eu também desesperado. No outro dia fomos. Velório. Enterro no sábado. Eu seguia indo, voltando. Eu esquecia. Eu chorava. Eu melhorava e ia afogando. Eu via a imprensa, falava, mas o que é isso? Tô parecendo uma transmissão de jogo de futebol. Que foi num ginásio, né? As câmeras enfileiradas. Enfileiradas, as câmeras ao vivo. Minha mãe, você tá na CNN, você tá aparecendo. Aí eu comecei a sentar perto das coroas para sair da filmagem. E demorei muito tempo para chegar até lá, para poder me despedir. E fomos pro cemitério. Fui com a Paulinha, assessora, no carro das meninas. Quando a gente está dentro do carro, ela liga a televisãozinha do carro, a telinha, e o Globocop está transmitindo ao vivo pro Brasil inteiro. Eu olho para cima, o Globocop tá em cima da cabeça da gente. Nossa. E aquele paralelo, um carro de bombeiro, bem na caminhão de bombeiro, com a Maiara e Maraísa, o Henrique e o Juliano, todo mundo ali em cima. E eu, nossa... E naquela, né? Acredita, desacredita. Acredita, chora, você não sabe por... Vai. Na hora que chega
enterra, você morre junto, você volta pra casa, né? Parecendo que era o fim dos tempos. E eu segui daquela forma a noite inteira. Eu chorei absolutamente a noite inteira. Nossa. Nunca tinha experimentado isso. Eu chorei até amanhecer o dia. E aí a minha esposa, por que você não toma um remedinho pra dormir? Não, eu sou contra. Por que você não faz isso? Não quero viver a realidade. Domingo, dia 7, começa a atender ligação do pessoal das Casas Bahia. Era o lançamento da Black Friday. Intervalo do Fantástico, intervalo mais caro. O que as Casas Bahia fizeram? E a menção para as Casas Bahia é muito importante, porque eles foram muito fodas. Eles mantiveram o intervalo adquirido. Mas eles cancelaram a campanha da Black Friday. E eles pediram autorização para usar o intervalo como 1 minuto de silêncio. Então foi um filme com 1 minuto de silêncio. Caraca. Tá ok, não conseguia falar com ninguém, tá ok, vamos lá, bora fazer. E a gente vai até o final do dia, fomos fazendo e tal, liberamos. E tivemos 1 minuto de homenagem, assim, né? Aí teve, ao longo do dia, umas homenagens meio astrosas, meio vai, não vai, meio com sentido, sem sentido. E normal também, né? Pegou todo mundo tão, todo né? mundo de surpresa e tal. E aí chegou foi chegando até o final. Aí surgiu o Decretos Reais. 2 dias depois. Porque eu tava totalmente na bad, totalmente morto junto. A minha esposa desesperada. E eu, extremamente fanático pelo Palmeiras. Ela falou, o Palmeiras ganhou ali, parece que eu tô vendo, por que você não vai? Palmeiras jogou, ganhou do Santos. Vai lá ver a entrevista do Abel, você gosta, vai ver uma coisa que te dá um ânimo. E eu falei assim, você tá louca, não sabe o que eu tô passando, não. Falei, vai. Não dá pra chorar 48, 72 horas. Picado do jeito que você tá chorando. Tá chorando picado. E eu falei, então, vou parar de chorar picado. Vou tentar me animar. E aí eu fui e assisti a coletiva do treinador, o Abel Ferreira. E lá ele fala, bom, gostaria, antes de mais nada, de começar essa lista enviando meus sentimentos à família da Marília Mendonça e os seus fãs. Eu falei, nossa, até aqui, cara. Mas um exemplo de artista, de mulher, e acho que vocês sabem que o meu ídolo é o Ayrton Senna, e era o que fazia lá em Portugal, eu e meus pais ficarem diante da televisão assistindo. Eu me revejo muito no Ayrton Senna, e eu vejo muito do Ayrton Senna na Marília, como uma heroína nacional. Porque ela sabia, precisamos de mais Marília Mendonça dentro do esporte. Pessoas que sabem competir, que sabem perder. Porque a obra da Marília também é sobre perder. Quando ele fala aquilo, eu falei, peraí, na minha cabeça eu voltei lá em 1994, 95, 96, o Gustavo criança. A papete do Seninha, que você colocava e te deixava rápido. Eu não vivi a morte do Ayrton Senna. Meu pai viveu, o Brasil viveu. Eu não chorei uma lágrima pelo Ayrton. Eu vivi o Seninha, que depois me explicou quem era o Ayrton, vencedor, campeão e tal. A ideia, Ayrton Senna. E se a ideia não morre, o Ayrton eu não vivi a morte. Eu só peguei a glória. Falei, cara, e se daqui pra frente todo mundo que vier não tenha a percepção da morte da Marília? E se existe um mundo em que a Marília nunca morreu? E se o capacete não está para a coroa? Caraca. E a minha cabeça já começou. Falei, cara, é isso. Eu me recuso a enterrar a Marília 2 vezes. E eu me recuso a ir a 2 velórios. Se existe uma forma dela continuar viva, eu vou lutar pela minha amiga. Eu vou lutar de alguma forma. Se é através da arte, então eu vou dar a vida para que ela continue tendo vida. E eu botei aquilo ali como um band-aid, sabe? E depois ali a gente começa, pô, tem as lives que ela deixou. E se ela gravou é porque ela queria, não sabia quanto que a pandemia ia durar. Então um dia nós vamos lançar. Se um dia nós vamos lançar, é da vontade dela. Se as pessoas vão criticar ou não, questionem a vontade da Marília. Vontade de um rei, de um monarca, é decretado, não é voto popular. Apesar dela ter sido eleita pela aceitação do povo.